Olá, primeiro ano, tudo bem? E aí, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Nessa quarentena que parece duzentena, que parecem eternidades. Não acaba mais. Mas, enquanto a gente não pode voltar para a sala de aula, nós vamos continuando com os nossos vídeos aqui para aprender língua portuguesa por meio das aulas digitais, tudo bem? Então, nós vamos gravar mais uma vez aqui, descobri um programa novo, agora grava a tela do slide, eu fico aparecendo ali no cantinho, olha que belo que eu tô, né? Eu tô muito bonito. Mas não vim falar da minha beleza, embora eu seja lindo, eu vim falar de língua portuguesa. Mais uma vez, nós estamos aqui, então, estudando as redações, os temas de redações que vão cair no Enem 2020, 2021 e todos os Enems que vocês forem prestar na vida. Sabendo que vocês podem prestar Enem quantas vezes vocês quiserem. Tomara que seja uma só e já vai direto para a faculdade, não é mesmo? Vamos começar hoje a apostila número 7, crianças. Opa, a apostila número 2, é o módulo número 7, nossa apostila número 7, Deus que me livre. Apostila número 2, módulo 7. Abra comigo então a sua apostila, página 114, 115. Nós vamos aí acompanhando com a apostila. Pega a caneta marca-texto, pega a caneta normal, que vocês sabem que a gente precisa anotar algumas coisas durante a minha aula. Vocês já estão acostumados aí com o nosso jeito de dar aula. A apostila número 2, no módulo 7, vai começar analisando diferentes tipos de temas que as provas do vestibular e do Enem podem abordar. Tudo bem? Porque nem todas as provas são iguais. Se a gente tomar como exemplo básico as provas do Enem e de uma outra universidade pública, como a Unicamp, nós vamos ver que a proposta de texto é muito diferente. Nós temos na proposta de redação do Enem um texto dissertativo, um texto só, dissertativo, com base em um conflito social, em que você vai ser direcionado à argumentação e à criação de propostas de intervenção. Acho que vocês já estão bem habituados a me ouvir falar sobre isso, né? Já na redação da Unicamp, nem sempre é assim, aliás, não é assim. A Unicamp pede gêneros diferentes, de diferentes formas de organização. Você é contextualizado a escrever. E você é levado a criar textos completamente diferentes, né, de textos como a dissertação do Enem. Já caiu resenha, já caiu resumo, já caiu relatório, carta, manifesto, muitos gêneros textuais diferentes. Então, nós vamos ver agora nessa videoaula o que são temas, quais são os tipos de temas, e a gente vai interpretar as diversas formas de organização que as provas de redação têm no vestibular no Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa a gente precisa entender é o que são os temas de redação, né? São reflexo do mundo em que a gente vive, são recortes do cotidiano em que a gente está inserido, colocado nos nossos momentos de vida, seja isso na escola, na rua, nos ambientes que a gente frequenta. Os temas refletem o dia a dia. Você pode pegar as temáticas, elas vão envolver sempre sociedade, meio ambiente, violência, questões econômicas, educacionais, sociais. E esses temas têm a função de levar o nosso aluno, que vai ser o aluno do futuro da Unicamp, da Unesp, da USP, nossa, faz aí a sua fé, a sua oração, a sua reza, sei lá o que você faz, e vamos embora que vocês vão conseguir entrar nas melhores universidades do país, beleza? Nós estamos juntos nessa. Presta atenção, então esses temas, eles vão refletir alguma questão social nas quais nós estamos inseridos, e você vai ser levado a argumentar, que é defender o ponto de vista. Então você já saiba que você tem que ter um ponto de vista sobre as questões sociais, e além de ter esse ponto de vista e defendê-lo, tentar comprová-lo, justificá-lo, você também vai ser levado a propor medidas de intervenção. O nosso mundo é repleto de dilemas. Eu estava dando aula esses dias para uma outra turma de um outro lugar,
que a gente tem um projeto social, eu e os meus amigos, e nós estávamos trabalhando, eu estava trabalhando na aula de produção de texto, a redação da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, que tem campus, por exemplo, aqui em Rio Claro, e muitos outros espalhados pelo Brasil, Araraquara, Botucatu, nós temos muita na Grande São Paulo, e nós estávamos vendo que um dos temas propostos da Unesp do ano passado, que foi agora no mês de dezembro de 2019, abordou o tema cigarro. O cigarro é o novo carro. Olha só, o cigarro é o novo carro para a sociedade? Nossa, David, como assim cigarro com carro? Não tem nada a ver. Tem. Quando o carro foi lançado, ele era luxo. Era algo que só as classes altas tinham acesso. E também, quando o carro surgiu, era uma nova forma de organização daquela sociedade no início do século XX no Brasil e no mundo. Depois, os carros foram se popularizando e aquela emissão de fumaça, né, poluindo as cidades. Ora, o que o cigarro faz com o seu corpo? Olha que sacada legal. Quem é que ia pensar que dentro de uma prova pode haver um tema como cigarro? Sim, o vestibular tem essa capacidade. Qual é a capacidade? A de trazer você para a história, para de trazer você para as questões sociais nas quais nós estamos inseridos no nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos lá, gente, junto comigo agora. Geralmente são assuntos que precisam, que demandam um debate social. David, como assim demandam um debate social? Nós temos questões de sentidos opostos, né, que tem duas, três, quatro interpretações. Nós temos assuntos que precisam ser trazidos à tona, porque em muitos lugares não se debate, como por exemplo o Enem do ano passado, as questões relacionadas ao cinema. Todos nós já fomos ao cinema aqui em São Paulo, mas você já parou para pensar em como é a desigualdade no cinema, do cinema, da arte, por todo o país? O Enem tem essa capacidade de trazer temas que precisam de debate social, que em muitos lugares as mídias, internet, televisão e rádio, não conseguem dar conta de todo esse contexto. Tudo bem? A partir deste tema, a terceira bolinha aí, ó, são apresentados alguns textos que nós vamos chamar de coletânea, que vão ajudar você, aluno, a refletir. Os textos não têm, não tem aquela função de levar você para uma interpretação só. Aquele texto quer que você, como aluno do ensino médio, está se formando lá no terceiro ano, né? Não quer mais saber de nada, acha que vai só dormir. Não, você vai pegar aqueles textos e vai refletir sobre ele. Por exemplo, nas questões relacionadas ao cigarro, que a Unesp falou, que eu disse na prova anterior, por exemplo, né, que nós estávamos debatendo, a gente tem, por exemplo, textos que eram de literatura. Textos que nem eram reportagens, dados estatísticos, mas que, por meio da arte, a prova quis te motivar. Te motivar não a pensar como a prova, mas fazer com que você, aqui no seu cérebro, na sua unidade lógica, comece a raciocinar, a pensar, a tomar partido, porque sim, você vai ter que tomar partido, porque olha a nossa última frase ali, ó. O texto é dissertativo, e em textos dissertativos e argumentativos você será levado a emitir a sua opinião. Não a sua opinião de forma clara, de forma objetiva, não a sua opinião dizendo eu penso, eu acho, mas a construção de uma opinião baseada naquilo que você formou a partir de leituras, conhecimentos escolares e conhecimento de mundo. Você vai escrever sobre aquilo que você deve conhecer. Tudo bem? Vamos lá? Aí eu trouxe aqui então para a gente estudar na aula de hoje, na primeira parte da nossa aula de hoje, porque eu vou dividir esse módulo em 2 dias, que é uma semana de aula, né? Nós vamos ter então 2 vídeos sobre o módulo 7. O texto da redação do Enem do ano passado, né? Vocês não fizeram, né? O Enem do ano passado vocês não fizeram,
porque vocês estão ainda no primeiro ano, né? Logo vocês vão para o segundo e depois vão para o terceiro e aí vão poder fazer o Enem passar para a faculdade. Nós temos aqui como análise o nosso Enem 2019, que é o texto do ano passado, e serve muito bem de análise para a gente começar o nosso módulo. Na página 115, vocês têm um texto aí, ó, nesse quadrado azul, vou tentar mostrar para vocês aqui na apostila, ó. Tá vendo esse quadrado azul aqui? Que é um texto instigante, né, motivador, para a gente começar o módulo. Eu não vou ler com você, mas você vai pausar o vídeo agora e você vai ler esse texto antes de eu começar a analisar o tema com você. Tá bom? Ele vai falar sobre os diferentes tipos de tema, né, que tem propostas diferentes, formas de abordar o mesmo assunto e por aí vai. Pause então o vídeo agora e vai ler o texto, e na hora que você voltar eu continuo. Vai lá. Continuando então, nós temos aqui o para aprender vai analisar tema, mas antes eu quero ver esse com você. Veja que toda proposta de redação tem os mesmos, praticamente os mesmos elementos, e a partir da análise desses temas, nós podemos chegar a um denominador comum. Então, primeiro aqui, ó, nós temos em cima as instruções de redação, vocês estão vendo aqui, ó, instruções para a redação, que são número de linhas, espaços, o texto definitivo, como deve ser escrito, cópia, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta ou do caderno de questões terá o número de linhas deletadas, né, e desconsiderado para a contagem lá da prova, você vai perder. Se você copiar trechos, recortar e colar, não pode. A proposta, o tema, ele é importante para você, para te motivar, por isso que são motivadores, são textos que fazem você pensar. Não é para copiar, tá bom? Nós temos aqui então texto 1, texto 2, veja que eu vou mudar aqui de novo, ó. Nós temos texto 3 e 4, nós temos no Enem geralmente 4 tipos diferentes, gêneros diferentes, modalidades textuais diferentes para ajudar você a pensar. O módulo 7, ele vai tratar a interpretação do tipo de tema. Eu estou apresentando a nossa primeira proposta aqui, então vamos lá. O nosso tema central é uma frase que está lá na proposta de redação. Ó. Lá na parte de baixo da proposta tem democratização do acesso ao cinema do Brasil. Nós temos aqui 3 palavras muito importantes. Democratização, que está falando de um sistema democrático, o acesso para muitas pessoas, o acesso ilimitado para todas as gentes, isso é importante. Depois a palavra acesso, né, que não basta ter, precisa ser acessível. Depois cinema, que é a 7ª arte, que seria tema do nosso encontro cultural desse ano. Tudo bem? Depois nós vamos falar sobre isso mais pra frente, talvez o ano que vem só. Que pena. Presta atenção. O que é que eu tenho que falar sobre democratização do cinema? Pensa, na minha cidade tem cinema. Aqui todo mundo vai no cinema. Tem promoção de quarta-feira, tem promoção de segunda-feira. Nossa, a gente vai sempre. Lançamento de filme, as filas, nossa, dobram o quarteirão dentro do shopping. Não é isso. Na sua cidade, Limeira, grande, né? Rica, do estado de São Paulo, uma cidade até que poderosa, se formos comparar com a maioria dos municípios que existem no Brasil. No estado mais poderoso e rico da nação, é óbvio que tem cinema. E ainda assim, se a gente for pensar e fizéssemos uma pesquisa nas áreas mais carentes da nossa cidade, a gente veria que não é todo mundo que tem acesso ao cinema aqui. Imagina em outras regiões do Brasil, em regiões que têm problema de água encanada, de esgoto tratado, e lugares onde as pessoas têm em grande número problema de acesso à alimentação 2 vezes, 1 vez por dia. Como é que a gente pode falar de arte num lugar onde as pessoas não têm nenhum mínimo para sobrevivência? É para a gente pensar que essa prova veio. Tudo bem? Então olha lá como é o tema. Esse tema parte então de uma frase tema, né? Ele tem ali uma frase. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Precisamos pensar sobre ser democrático com relação ao acesso à 7ª arte, que é o cinema no nosso país. E a partir desses textos, entender se é democrático, se não é, por que é ou por que não é, e além disso, propor medidas de intervenção.
Veja, então, que o nosso tema partiu de uma frase base, mas nem sempre vai ser só com frase, só com texto, e é isso que o nosso módulo vai falar com a gente. Veja aqui, ó. Na proposta do Enem do ano passado, e eu confesso que quando eu fui estudar essa proposta, né, depois da prova ser executada lá no primeiro domingo do Enem, eu disse, gente, tanto assunto mais importante, vamos falar de arte. Não, não é só falar de cinema, é falar de democracia, falar de desigualdade social, vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Vamos lá, texto 1, por exemplo, olha só. Essa proposta apresentava no texto 1 aqui, ó, uma ideia sobre jornalismo e exibição, ok, de cinema, do jornal Brasiliense em 1993. Quem escreveu foi o Bernardet, Jean-Claude Bernardet Rossi e o Jean-Claude Bernardet. Os dois autores de cinema de jornal, desculpa, escreveram sobre cinema. E ali a gente vai falar sobre a primeira exibição pública de cinema na história do mundo. Ó. No dia da primeira exibição pública de cinema, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, capital da França, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema, queria adquirir um aparelho. E Lumière desencorajou e disse que o cinematógrafo, que é o que transmitia cinema naquela época, não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mal sabia ele que a sua arte viraria uma das mais contempladas no mundo, geradora de bilheterias. Nossa, mega bilheterias. Esse primeiro texto, então, quer levar você a ter uma curiosidade sobre o cinema. Veja que a prova quer te instigar, quer fazer você pensar, refletir, conhecer. Traz para você conhecimento, para a partir do seu conhecimento, elaborar uma argumentação e propostas de intervenções adequadas para a proposta. Não é para escrever qualquer coisa, desorganizado, não. Você precisa conhecer. Ainda mais temas que, como eu disse no começo da aula, não são temas comuns de a gente ver em debates por aí. Depois desse primeiro texto, tem o texto número 2. É do Gutfreund, o filme e a representação do real, do E-Compos, né, que é uma revista eletrônica, de 2006. Edgar Morin defende o cinema como uma máquina que registra... Define o cinema como uma máquina que registra a existência e restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador, que aplaude, que vibra, que chora, que ri, que faz de tudo quando a exibição tá lá. Quando eu fui assistir o live action do Rei Leão, em julho do ano passado, nossa, quando começou aqueles bichos em 3D correndo na tela e a música do Ciclo Sem Fim tocando, foi assim, uma nostalgia, uma coisa gostosa, e a gente participava da cena. Nós vibrávamos com a cena. O texto número 2 quis definir cinema, mas não definir apenas em palavras, mas em sentimento. Muito bonito esse texto também. Agora o número 3, o texto 3, a gente também não pode ficar apenas com definições. Não pode ficar apenas com literatura. A gente precisa falar de dados estatísticos. Informações que vão nos ajudar a entender cada vez melhor a proposta. Olha lá. Texto 2, da telona para as telinhas. Veja que a proposta do Enem sempre vai vir com dados estatísticos. Então, esse texto montado aqui com informações de um site sobre cinema, né, que é um lugar onde se fala de cinema, tem muitos dados que podem te ajudar a pensar sobre o cinema no Brasil. Veja só a tabela. O gráfico, desculpa. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Então veja, muita gente em meio à tecnologia está sim com vontade de ver cinema. Olha que legal, o cinema ainda é uma arte muito importante.
E ainda assim, os filmes em plataformas digitais e na TV a cabo, cresce o interesse por esses canais de filme, né? Sempre os canais de esporte eram os que mais tinham audiência. Os filmes estão voltando com tudo, né? Claro que agora nós temos as plataformas de streaming, né? Que transmitem filme 24 horas, na hora que você quiser, para, volta, baixa, né? Faz download, faz tudo que você quiser. O cinema ainda é importante. Então veja aqui, ó. Alguns dados estatísticos para você refletir sobre o cinema, a democracia e o acesso no Brasil. Veja que o tema ele é muito abrangente, então a prova vai te levando a raciocinar. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Então, os brasileiros, 43% tinham mais vontade de ir lá ver, de participar do cinema. Isso é importante, ó. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Então, 88% das pessoas que estão ligadas na TV veem regularmente filmes naquela emissora ou nos canais de filme. Isso mostra a força do cinema. Claro que numa plataforma nova, né, que é a TV, assim, nova eu digo, diferente do cinema, mas que nasceu no cinema. Ok? A origem é a telona. 17% da população frequenta o cinema, no total. Veja, pouca gente vai ao cinema. Do total, né? De 100, 17 vão ao cinema. É pouca gente. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ok? Então, pouca gente vai até ao cinema. Cresce, mas ainda é pouco. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então veja que a televisão puxa o interesse pelo filme. Tudo bem? Isso é muito importante para a gente pensar como o cinema é importante, mas como não é democrático, como não é acessível no Brasil. Veja só, texto 4. Uma reportagem da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, do governo federal do Brasil. Vai trazer as mais informações e contextualização sobre a situação das salas de cinema, quantidade e localização no nosso país. Veja, ó, o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Uma sala para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 97, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Como fechou o cinema no Brasil, essa arte está deixando de ser fomentada, né? Deixando de ser criada, proporcionada. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, chegando a 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º. Estamos na posição 60 de países na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada, ou seja, tudo no mesmo lugar, na mesma região. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Olha lá, o cinema não é democrático, não é para todos. Veja, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema e continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. A própria Agência Nacional, reconhecendo que a desigualdade que impera no Brasil chegou à arte, chegou ao cinema. E depois de toda essa reflexão, vem a proposta pedindo para você escrever um texto dissertativo sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Viu que tema amplo? Viu que proposta legal? É isso que você vai ter que fazer sozinho, lá na prova do Enem, sozinho na nossa prova, no nosso trabalho que nós vamos fazer ao longo desse trimestre. Sentar e refletir acerca de tudo aquilo que nós temos em relação à arte e ao cinema. Para a gente finalizar esse primeiro slide, ó, os textos motivadores auxiliam o aluno. Veja que ele é uma ferramenta para você pensar acerca da sua proposta, do planejamento do seu texto. E não uma coisa que vai fazer você ter que
seguir aquela proposta ou interpretar aquilo e passar para o papel. Não, você vai ser levado a pensar sobre aquilo que você está escrevendo. Depois, geralmente apresentam reportagens, citações de leis e dados estatísticos. A gente viu ali, é tudo bem organizado, vários temas, várias propostas que caminham para uma reflexão. Reportagens como o texto 1 dessa proposta que falava sobre a história do cinema, sobre o autor, o criador do cinema, que achava que não ia dar dinheiro. Depois também nós temos o gráfico com as informações, com os números, a fala da Ancine sobre democracia no cinema, recheado de textos diferentes que vão fazer você pensar sobre a proposta. Nesse não tinha tirinhas e charges, mas em muitas outras propostas aparecem lá um texto imagético ou um texto híbrido para você pensar e refletir bastante também sobre a proposta para a qual você está sendo levada. Nesse caso aí, a democratização do cinema, anúncios publicitários, fotos, imagens de lugares e informações e por aí vai. Tudo bem? Acredito que tenha faltado nessa prova a imagem do primeiro cinema, né? Pra gente ver como foi, pra gente conhecer como foi o primeiro cinema. Bom, agora a nossa apostila, número 2, no módulo 7, vai trazer pra gente tipos de temas. Ó, nós temos vários tipos de temas. Vou dar só uma abordada agora e amanhã, na próxima aula que você tiver de redação, você vai receber a continuação dessa aula. O primeiro ano 2 vai receber ainda hoje, né? Porque são duas aulas, é aula dupla. Né? O primeiro 1 vai receber depois a segunda parte, a finalização do módulo. Então nós temos aí, ó, textos, proposta com coletânea de textos, né? Aí a apostila, a gente vai voltar tudo, tá? A gente vai ver um por um. Com um texto para ser analisado a partir de uma frase tema. Então tem um texto só e uma frase. Sem coletânea de textos, apenas com a frase, e são esses 3. Com coletânea, com apenas um texto reflexivo e sem nenhum texto. Nós vamos na próxima aula, então, ver como funcionam esses 3 tipos de temas, e a partir disso, crianças, nós vamos apresentar aqui reflexões sobre propostas. E no final da segunda aula, a gente vai fazer exercício junto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido um pouco sobre os temas do Enem, refletido sobre o tema do ano passado e vai já pensando a cabeça junto comigo pro tema do ano que vem. Vamos treinar, então, né? Vou voltar aqui na tela número 1, ó. Vamos treinar bastante texto ao longo desses anos, para que quando vocês chegarem à terceira série do ensino médio e forem prestar o Enem, estejam craque, para a gente atingir as melhores notas, subir a nossa escalada do Enem, para você, aluno, entrar nas melhores faculdades do país. Tá bom? Eu volto na próxima aula, então, com muito mais para você. Um beijo no seu coração, saiba que eu te amo, tô aqui por você. E para fazer uma aula cada vez mais legal, dinâmica, tentando aprender em tempos de isolamento social. Tá bom? Eu volto na próxima aula. Fiquem bem. É isso que eu torço para vocês.